Paz do Senhor, irmãos, eu tenho a palavra de Deus para o seu dia hoje, que se encontra em Gênesis 26. Vamos ler o primeiro e o 12, que vai falar assim. E havia fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. Por isso foi-se Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E o 12. E semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor abençoava. Porque o Senhor o abençoava. E eu já quero começar essa palavra aqui perguntando para você: qual tem sido essa terra seca que você tem semeado e você não tem visto resultados, e muitas vezes você até já se desanimou, né? Já pensou, não tem mais jeito, essa terra seca, ela não produz mais nada. Eu já tentei muitas vezes e não consegui. Mas através dessa palavra o Senhor me trouxe aqui para te falar. Não deixe de semear. A palavra do Senhor vai falar que havia fome na terra e mesmo assim Isaque foi, semeou e colheu. E com você não vai ser diferente. Eu não sei quem tem sido essa terra seca, que você já perdeu até a esperança de semear, porque você não crê mais que essa terra seca vai produzir frutos algum dia, que essa terra seca vai brotar alguma coisa algum dia. Mas através dessa palavra o Senhor está falando, né? Semeie, continue semeando, não perca as esperanças. Talvez essa terra seca que você já tenha perdido as esperanças, né, de semear, seja um esposo que tem um coração endurecido, seja uma esposa, seja um pai, seja uma mãe, seja um filho, não importa, né? Quem tem sido essa terra seca? Nesse dia o Senhor está falando, né? Não desista de semear, continue semeando, porque quando o Senhor, Ele libera uma palavra, né, sobre a nossa vida, sobre a nossa família, ainda que o cenário esteja totalmente contrário, né, ainda que não cremos mais, né, mas não podemos desistir. Aqui a palavra do Senhor vai falar que Isaque, ele não olhou para o cenário, né, havia fome na terra, mas mesmo assim Isaque prosperou. E por que Isaque prosperou? Porque Isaque não olhou para o cenário, mas ele foi, ele semeou, ele creu na palavra do Senhor. O Senhor já tinha falado com ele: não desças ao Egito, mas fique na terra onde eu te mandar. Se o Senhor falou, né, que não é para você desistir, não desista. Faça como Isaque, semeie, ainda que você não veja ainda que você veja que nem vai ter resultados. Mas creia que o Senhor, Ele muda a história, Ele muda situações, Ele muda pessoas, Ele muda coração, Ele transforma um coração de pedra em coração de carne, um coração quebrantado ali diante da presença do Senhor. Então somente faça a sua parte, não desista, não olhe para o cenário, senão você não vai semear. E aqui a palavra do Senhor vai falar que Isaque ali, né, semeou, e quando Isaque semeou, né, ele teve uma grande colheita ali. E Isaque, ele engrandeceu-se ali, né, sobremaneira. Por quê? Passou aqui agora o nome. Porque Isaque, ele era obediente. Então, quando você obedece, né, à voz do Senhor, o Senhor, ele lhe honra, assim como ele fez, né, com Isaque. O Senhor falou para ele, né, não vai para o Egito, ainda que a terra, né, esteja seca, ainda que haja fome ali naquela terra, mas mesmo assim, né, creia na palavra do Senhor, né, siga as direções que o Senhor te dá. E assim Isaque fez. Ele não foi para o Egito, ele não desobedeceu à voz do Senhor. E ele semeou em uma terra que não tinha probabilidade nenhuma dele colher. E ele colheu, mas ele colheu por quê? Porque ele estava debaixo de obediência, né? Ele obedecia ao Senhor e o Senhor a abençoava. E aqui a palavra do Senhor vai falar que aquele povo ali, né? Aquele povo ali do rei Abimeleque, quando ele viu, né, Isaque ali
próspero, Isaac ali colhendo, a palavra do Senhor vai falar, né? Que eles invejaram, né, a Isaac. E aí a palavra do Senhor vai falar, irmãos, que eles ali, né, quiseram que Isaac saísse, né, de perto deles, né? Eles não quiseram mais que Isaac ali fosse morasse ali juntamente com eles, porque Isaac ali, o Senhor tinha engrandecido ele, né, sobremaneira, e eles, né, estavam invejados ali de Isaac, né, de ver aquela prosperidade ali. E a palavra do Senhor vai falar, né, que eles mandaram, né, com que eles se apartassem deles, né, porque ele já estava mais poderoso do que aquele povo ali. E a palavra do Senhor vai falar que assim ele fez. Mas a palavra do Senhor também vai falar que aonde Isaac ia, o Senhor prosperava. Por quê? Porque Isaac, ele não dependia, né, de ambientes para prosperar. Porque Isaac carregava a bênção do Senhor. Ele era obediente ao Senhor e ele tinha uma promessa da parte do Senhor, né? Que da descendência, né, dele, de Abraão, o Senhor ia fazer deles uma grande nação, né? E o Senhor ia prosperar a descendência dele. Então, quando você carrega, né, a bênção do Senhor, não importa qual o cenário, né, onde o Senhor lhe mande, né, ainda que seja um cenário ali impossível, que você vê, né, impossível de prosperar, creia que o Senhor, ele é fiel para te prosperar, independente do cenário, né, que ele te colocar. Irmãos, e a palavra do Senhor vai falar, né, que Isaac ali, quando se foi daquele povo ali, Isaac ali, ele começou, né, a abrir os poços que os filisteus ali tinham entulhado, né, que o seu pai tinha aberto. E a palavra do Senhor vai falar que ele sempre, né, brigando por aquela água, por aqueles poços. E Isaac, ele não se prendia, né, com picuinha, não. Ele deixava, ele abandonava, e ele saía, ele ia, né, buscar outro. E assim o Senhor, né, o engrandecia, porque ele não era uma pessoa que ficava brigando por pouca coisa, não. Não, ele não se apegava, né, a coisas materiais, não. Porque ele entendia que onde o Senhor colocasse, ele ia prosperar, ainda que os inimigos se levantassem ali, né, contra a vida dele. Mas aonde o Senhor lançasse, o Senhor, né, se responsabilizava pela vida dele e o Senhor ia prosperar. E a palavra do Senhor vai falar, né, que depois ele foi, né, e cavou um poço ali, e aí os inimigos não mais, né, brigaram por aquele poço, deixaram em paz ali, né. Ali ele teve paz. Então, quando tiver algo, né, que as pessoas estiverem brigando, né, querendo, faça como ele, abra mão, não vai, né, arrumar dor de cabeça por causa de bens materiais, não. Se o Senhor, né, não pedir para você brigar por aquilo, abandone, deixe, faça como Isaac, porque a palavra do Senhor vai falar que lá na frente, né, o Senhor abençoou, ele cavou outro poço e ninguém brigou mais por aquele poço, né. E o Senhor engrandecia ele, né, aonde quer que ele ia. E a palavra do Senhor hoje para as nossas vidas é: não importa o seu cenário, né? Não importa a terra seca que você já perdeu as esperanças, né? Que o Senhor vai salvar, que vai se render algum dia aos pés do Senhor. Não importa, continue semeando, né, nessa terra seca, porque o nosso Deus, ele é grande, ele é poderoso para quebrantar corações, ainda que seja um coração de pedra, um coração endurecido. Mas o nosso Deus, ele é especialista, né, em quebrar corações de pedras e transformar em corações, né, de carne. Então, nesse dia né, a palavra para nós, né, para a nossa vida é: não desista de quem você tem orado, não desista de quem você tem colocado nas mãos do Senhor. Ainda que você olhe e vê, né, que cada dia está pior. Quanto mais você ora, mais está pior. Mas continue, faça como
Isaac é que ele fez, né? Ele semeou nessa terra seca, né? E ele colheu, e eu profetizo, né, na sua vida, que você também vai colher, que você vai semear nessa terra seca, que você não vai desistir dessa terra seca que o Senhor colocou no seu coração, né? Para que você venha semear. Porque assim como Isaac colheu os frutos, né, daquela terra, você vai colher também as alegrias, né? De saber que você não desistiu e que o Senhor, né, ele cumpriu, né, na sua vida, na vida de quem você estava orando, na vida de quem você estava colocando nas mãos do Senhor. Amém, irmãos? Então foi essa palavra aqui que o Senhor me deu, né, para mim estar compartilhando com os irmãos nesse dia. Vamos orar? Pai, obrigada por mais um dia, obrigada porque se deitamos, dormimos e acordamos foi porque até que o Senhor nos sustentou, Pai, até que o Senhor nos ajudou, Pai. Por isso queremos te agradecer, a nossa palavra é gratidão, gratidão por tudo, pela vida, pela saúde, pela família, Senhor. Pelo alimento, pelo teto, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, né? Pelo teu amor, pelo teu zelo, pelo teu cuidado, pelos teus livramentos, meu Pai. E desde já eu quero te pedir, quando essa palavra chegar, o Senhor entre com cura, com libertação, com salvação, Pai. Que o Senhor entre naquele coração de pedra, Senhor, e transforme em um coração de carne, e traga para a tua presença, traga para o seio da tua vontade, meu Pai. E desde já também eu quero te pedir que o Senhor venha estar suprindo toda a nossa necessidade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.